1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, e esse programa tem o objetivo de passar para você as informações de saúde, nutrição e utilidade pública. E é uma maneira também de você poder estar divulgando esse programa e, de quebra, divulgando a comunidade Canção Nova. Mas hoje é um dia muito festivo para mim. Eu estou trazendo para o programa uma pessoa muito querida, que tem um testemunho lindo. Eu brinco assim de conversão alimentar, não só dela, mas de toda a família. E é, além de tudo, uma amiga muito querida. A minha foférrima Biba Arruda. Biba, obrigada por você estar aqui hoje. Nossa, muito obrigada a você. Um beijo muito enorme, obrigada. Saudade de você. A gente se fala tanto por e-mail, né? Que presente estar aqui. Pois presente. É. Gente, a Biba, deixa eu contar um negócio para vocês. Ela é filha de uma pessoa que quem é da minha geração, né, conhece bastante, que é a Sinira Arruda, aquela pessoa assim incrível que a gente conheceu nos júris, né, de vários programas importantes. E a Biba tem uma história de vida incrível. Gente, imagina que ela chama o Roberto Carlos de tio, né? Eu acho isso o máximo. Mas ela vai contar e partilhar para nós tudo que aconteceu. Vamos falar um pouco do antes, da Biba de antigamente, inclusive da realidade que você vivia, para que as pessoas conheçam e entendam uma outra realidade que você vive hoje, pautada em tantos outros valores, né, Biba? Fica à vontade. Ai, Gisela, nem sei por onde começar. Começa com aquela história do seu dito, né? Então, quando eu venho numa família de que as mulheres não eram cozinheiras, eram mulheres trabalhadeiras. Minha avó foi do rádio, Virgínia de Moraes, e minha mãe. Então, nós fomos criadas como mulheres para trabalhar. E a minha mãe foi sempre muito bem empenhada com a dona de casa. Então ela tinha assim, as pessoas que nos serviam, a gente na mesa éramos servidos à francesa, então vinha o seu dito que nos buscava na escola com a roupa de motorista, de tarde chegava, se trocava, vinha com dolman, botões dourados e nos servia a francesa. Pensa as crianças mortas de fome, que a batata já foi, a carne já foi, e tinha que esperar, e os braços... A minha mãe disse que eu avacalhei um pouco, né? Porque hoje, na minha casa, o serviço é americano, todo mundo se serve. Outra realidade, né? E muito outra realidade. Assim, bastante, né? E, Biba, daí você teve, assim, uma outra formação, não só dentro de casa, mas também profissional. Você foi preparada para ser uma mulher da comunicação, já que sua avó e sua mãe eram dessa área, né? O meu pai, também o meu avô, todo mundo, eles estavam, era assim, era que nem família de circo, vai continuando, vai tendo a continuidade. Então, eu trabalhava... Nem sei como diz, porque hoje eu trabalho muito, eu não tenho emprego, eu tenho um trabalho, né? Isso. Porque hoje eu sou uma dona de casa, com muito, muito orgulho de dizer, mamãe em tempo integral, esposa, quer dizer, primeiro vem esposa, dona de casa e mãe dos meus filhos em tempo integral. E isso tem sido uma conquista, porque é ir numa contramão, onde se constrói um plano de carreira. Eu tive que aprender a desconstruir tudo isso. Por isso que a nutrição, nesse momento, está me fortalecendo novos pilares. Eu sou uma outra pessoa. Porque eu achava que quem cozinhava nascia com dom. Porque tinha visto a avó ali fazendo. A minha avó estava na rádio. Ela trabalhou até os 72 anos, Rádio Universidade de São Paulo. Era todas voz. Locutoras, né? Pois é, era todas assim... E a minha mãe tinha era muito prestimosa com a casa, tinha os funcionários, mas aquilo dava um trabalho que quando eu me casei, eu falei, nossa, como que eu vou reger a minha casa? Então, toda a dificuldade que ela tinha com as funcionárias, que era para cuidar, manter e fazer, e assim, ia mudando de funcionária, mas ela tinha sempre na cozinha dela, dizendo um porta-retrato que tinha o cardápio. Ai, olha. Eu nunca consegui isso.
Assim, até hoje, eu preciso até falar como é que faz. Mas ela tinha, assim, ela se empenhava muito, mas aquilo era uma demanda tão grande para trabalhar fora, para cuidar da gente, que eu falava, nossa, é tudo que eu não quero. Então, mais ou menos, eu delegava a minha casa na mão de uma empregada. Então, eu não era dona da minha casa, eu era dona da casa, mas dona de casa era quem nos servia. Sua funcionária, né? Mas conta um pouquinho antes, como foi sua formação? Profissional? Profissional. Vamos mostrar quem era a Biba de ontem, né? Para mostrar a Biba de hoje. Nem sei quem é essa moça ainda. Bom, mas eu trabalhei em publicidade. Você estudou aonde? Eu estudei na Fashion Institute of Technology em Nova York, que é FIT, e fiz Parsons Design. Porque nos anos 90, quando eu fazia produção de figurino em televisão e comercial de televisão, não se existia o mercado de moda no Brasil, aqui Exato. Não tinha, não é que eu fui porque era uma elitista, é que não tinha mesmo. Exato. Então eu fui fazer, para desenhar, me transformar de produtora de moda para figurinista, eu fui estudar fora. E aí, porque eu fazia os croquis, eu não sabia desenhar, então eu ia na 25 de março, desenha aqui, eu quero assim. Aí não, vou me formar lá. Aí fiquei esse período lá, que é engraçado, porque eu passei esses anos estudando lá, eu não tenho muita recordação de como eu comia lá. Mas era eu que cuidava. Aquela comida americana, né? E aí trabalhei em publicidade, o que deu uma agilidade muito grande, porque produção você lê o roteiro e você viabiliza. Numa semana, de repente, você está sentado no sofá da sua casa, no break do Fantástico, passa o que você fez. Então, dava uma realização muito grande, né? Uhum. Então, eu trabalhei muitos anos nisso e sempre escrevendo. Enfim, era uma profissional que chegou a trabalhar 16 horas por dia em produção. Assim, você começa a fazer um comercial de televisão, você acorda... Você está no set de filmagem às 3h30 para você começar a filmar às 6h, e aí virava a noite. Mas às vezes eu estou lá na minha cozinha hoje cortando a cebola. Não posso mais cortar, tem essa alergia que eu te falei, né? Muitas luvas de nitrila, mas quem corta é meu marido, a minha cebola. Olha que luxo! Luxo, nossa, é o máximo. E aí, Biba, de repente, uma revolução na sua vida, né? E aí você viu o seu caminho para uma opção e você abraçou essa opção que foi ser dona da sua casa efetivamente, mãe cuidadora dos seus filhos. Porque, gente, é uma coisa muito interessante. Eu reparo que no consultório, algumas pacientes, elas quase pedem desculpas quando elas vão dizer, não, sabe o que é, doutor? Eu resolvi parar de trabalhar para cuidar do meu filho. E eu fico achando assim uma situação que não tem cabimento pedir quase que desculpas. Mas é que a sociedade cobra muito isso. Tanto que agora eu já tenho até um discurso pronto. Eu falo, olha, minha querida, quando alguém te cobrar alguma coisa, você diz que a sua primeira vocação é o seu matrimônio, seus filhos, sua família. O resto vem depois. E é exatamente essa a nossa realidade. Então, eu acho assim o máximo quem pode se dar ao luxo de poder se dedicar em tempo integral para sua família, para sua casa, quer seja por um período ou como você agora está vivendo isso, né, Biba? Eu estou sendo reconstruída. Olha que massa. Reconstruída em todos os aspectos, porque assim, o que eu acreditava que era verdade, não era uma ilusão, Gisela. O que era essa ilusão, Biba? Era a ilusão de você trabalhar, fazer acontecer e ter o sucesso. É muito... Você ser celebridade e você querer aparecer, mas eu hoje quero ser invisível. Olha. Eu quero estar ali assim... Como Maria, né? Nossa Senhora, ela realmente tem esse papel, né? Ela tá lá no beck, ela não aparece e ela é uma das figuras mais importantes. Porque assim, eu digo que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, atrás de Jesus tinha a Nossa Senhora. Mas realmente esse papel é muito difícil, né? Para a sociedade que cobra hoje, como você falou, a gente tem que ser celebridade. A gente tem que estar bonita, a gente tem que estar tudo no lugar. Não pode ter ruga, tem que estar magra. Gente, é o maior estresse. E assim, aquela figura da mulher hoje em dia, com aqueles 1000 pratinhos, a equilibrista, não condiz. Você faz muitas outras coisas. Hoje, gerir uma casa para valer
é mais que uma empresa. Nossa É Senhora. mais que uma empresa. Exato. Tem diretora de operações, porque você faz todas as coisas assim. Eu tenho filho, nós temos filhos de idades diferentes. Então tá, desde a alfabetização ao TCC. Exato. Então, Fala um pouquinho da realidade dos três. É muito legal. É assim, é um privilégio poder prestar atenção na evolução deles. E assim, eu tenho tido assim, sentar na mesa e escutar o que cada um deles traz. É tão rico, Gisela. E isso vocês fazem nas horas das refeições, né? A gente faz. A gente é uma família bem diferente, viu? A gente tem uma única televisão velha, não é de plasma. Na casa, um cantinho de esgueio ali, que todo mundo assiste. Quando o papai chega, o controle remoto fica na mão dele. Ai, que graça! Ele que manda. E as refeições vocês as fazem refeições juntos? são todas feitas na mesa. Todo mundo junto. E cada um tem a sua vez de falar, e todo mundo participa. E tem uma coisa que na minha infância, na minha adolescência, ou na minha vida, existe um processo. Hoje é fast food, preta-manger, né? Você senta lá, tá pronto. Abri a gaveta, tava lá minhas meias, minhas calcinhas. Eu não sabia o percurso da lavanderia até chegar. Tava lá, cheirosa, perfumada. E eu ainda reclamava, nossa, que mal passada, desculpa. Porque hoje eu que passo, eu falo, nossa. Hoje eu sento, eu falo, ai, faltou ali dar uma varridinha. Então isso é uma aprimoração. Aprimoração não existe, né? Aprimoramento. E a gente fazer essa troca em casa de diferentes olhares, do preparo da comida até descascar a cenoura. Outro dia minha mãe estava em casa e eu falei, vamos na cozinha que eu vou preparando. Para ela, aquilo era uma ficção científica. Ela estava sentada na mesa e eu de costas para ela fazendo... Só que como eu estou fazendo isso todos os dias, e pra você ter uma ideia, na minha casa, são 150 maçãs a cada 15 dias. E eu aprendi no seu livro que quem não contabiliza... Não consegue melhorar. E eu era péssima, porque a gente tem esse mundo, essa coisa artística. Eu sou das artes, eu não sou boa com números. É pura matemática. Para lavar louça, você tem que empilhar os pilhos, você tem que... E eu falo assim, e eu atrapalhada no começo. No começo não, eu continuo, eu tô, né? E eu falo assim, nossa, como eu vou organizar minha cozinha? Como eu vou fazer aqui se eu fosse uma dentista? O suco verde tem me ajudado muito, porque toda manhã tem que estar os 5 prontos na minha linha de montagem às 6 da manhã. E eu adorava dormir até mais tarde. Pois é. Chegava, o café estava pronto. A fruta cortada no pote. E aí eu falo assim, nossa, que bagunça. Tem dias que eu falo assim, espalhei a maçã toda por aqui. Então, eu estou sendo construída pela nutrição, pela educação dos meus filhos, porque eu estou aprendendo com eles. Hoje o programa Mais Saúde, recebendo uma querida amiga, Biba Arruda, que está partilhando a experiência dessa reconstrução dessa nova mulher. Que coisa mais bonita a gente poder ter o antes e o depois, né? Eu digo que é tomo 1 e tomo 2. Na minha vida, através do livro A Filha da Fé, eu conto bem isso, né? Que eu tenho uma vida antes e depois da minha conversão, depois de Cristo. Aliás, falando do livro A Filha da Fé, assim como todo o material de evangelização da Canção Nova, os livros do rock, os meus livros, vocês podem estar adquirindo aqui pelo departamento da Vi, 0 operadora 12 31 86 2600, que é uma forma de você também ajudar o projeto Dai-me Almas, né? Mas, Biba, vamos conversar. Conta, como foi que você entrou nesse mundo da nutrição? Na nutrição funcional, né? Gi, deixa eu te falar, eu persigo isso há muitos anos. Por isso eu acho que é um processo, porque eu queria até te perguntar por que quando você quer, você não consegue. Porque, assim, quando a Ana Tereza nasceu, ela tem 22 anos. Eu morava em Portugal. E eu me lembro que eu falei, pai, vamos conhecer um cara que é um naturista, que fala sobre nutrição. Eu já tinha toda essa preocupação com a alimentação dela, foi a amamentação no seio, foi tudo. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu caí no Danoninho. Ai, meu Deus. A babá falou, Danoninho, aí eu fui fraca, né? Você não sabia, né? Não, hoje eu falo assim, que corajosa você escrever essas coisas. Aí quando a minha Maria Clara nasceu, que tem 14 anos, ela tinha alergia a tudo. A pobre não pode comer uma coisa que em placa fica assim no rosto. Aí a gente foi a segunda chance da gente melhorar a alimentação familiar. Não tomem mais leite, o problema dela é lactose, vocês vão todos pro leite de soja.
todo mundo no leite de soja. E tire tudo que é corante vermelho. Mas ninguém me explicou o que era o corante vermelho quando eu fiquei estarrecida com o teu livro. Falei, que mulher de coragem escrever aquilo, né? Pronto, mas não deu certo, aí descambou. Aí Miguel nasceu. Aí eu falei, nossa, esse vai ser um cavalo puro sangue, o menino vai comer. Ele, de fato, ele é o que come melhor. Então eu sempre tive arroz integral, sempre quis ter essa coisa do cardápio da minha mãe, das proteínas, da verdura. A minha mãe era um trivial mineiro fino, vai. E tinha assim essa coisa da salada, sempre uma proteína, tá. Mas eu nunca consegui. Aí o Reinaldo, meu marido amado, ficou com uma coisa na planta do pé que eu falei, a gente foi no ortopedista, e a gente caminha todos os dias. E aí ele não podia caminhar, fazia uma falta louca, que numa hora de conversa, mais do que a caminhada física, era o tete a tete ali com ele. Eu tava sentindo falta. Aí eu liguei, eu falei, fomos no ortopedista, fomos no pronto-socorro. E aí eu falei, o cara falou, ó, já fez raio-x, não fez nada, vamos investigar. Aí eu liguei pra você, eu falei, que especialista trata isso? O que é planta do pé calo, não é? Sei lá, clínico geral, vamos no rock, cardiologista? Aí você falou, manda ele aqui. Aí eu falei, não, eu não vou. Porque se eu for, é uma atitude minha, ele que tem que ir. Se ele quiser, ai, tomara que vá. E ele foi. Quando ele chegou, sexta-feira à noite, são horas de... E a gente achando que eu já estava cozinhando, já faz 3 anos que eu tô nessa de cozinhar todos os dias. Cozinhar não é assim, tipo, hoje eu quero um hobby. É cozinhar almoço, jantar, café da manhã, para esse batalhão, né? E sempre a minha casa tá cheia de adolescente, amigo de todos os filhos. Ele chegou triste, Gisela. Eu tô intoxicado. Como pode ser? A gente não toma refrigerante, a gente não tem micro-ondas na cozinha há anos. Tô intoxicado. Sem leite, sem glúten. Sem soja. Sem soja, nada. Aí, a gente já tinha tentado há 2 anos atrás com você. Você vê com persistência, perseverança, é uma luta. É porque há 2 anos atrás, você mandou você veio com ela, né? Com a menina mais velha, que hoje está com 22, que queria, né, dar uma... Não, também estava intoxicada. Também estava, né? Porque começou a trabalhar... Quem não está intoxicada? Não, gente, porque ela começou a trabalhar fora, então ela almoçava no trabalho e jantava na universidade. Então, comendo, estava toda ruim. A gente tentou, a gente se empolgou ali, sei lá. Mas sabe esse dia do lixo? Vou te dizer, não pode ter. Gente, é o que eu falo. Não esse pode negócio, exatamente. É o dia é como se fosse o dia do pecado. Pode? Não pode. Você tem que andar numa reta, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então, nesse negócio, tem que ter o dia do lixo. Gente, é o dia do pecado. Não dá. Como quando o padre Fábio que chegou para mim, não pode nem um pouquinho. E eu virei para ele e falei, pode pecar um pouquinho? Ele falou, não, minha filha, já entendi. É exatamente isso. Mas porque foi tão radical, porque assim, às vezes, agora que a gente já tá 5 meses de dieta, a gente libera um pouquinho. Não dá pra liberar um pouquinho. Porque se liberar um pouquinho, sabe o que eu percebi nessa dieta? Mudou a minha papila. Sei lá, paladar, exatamente, modifica. Então, eu passei a sentir coisas, porque a gente era uma família que adorava um sonho às 5 horas da tarde, loucos por uma padaria. Porque como meu marido é baiano, sempre tem aquela ceia. Depois do jantar na Bahia, se come a ceia baiana. Você sabe o que é, né? Não sabia. Não sabia que tinha esse costume. Cuscuz, gostosuras, delícias. E quando veio para São Paulo, lá no Salvador, não tinha padaria. Padaria que nem a gente tem aqui, pão na chapa e frita. Não tinha. E aí ele descobriu. Então a gente vestiu a família toda, tudo era um motivo de uma padaria. Vamos tomar um cafezinho na padaria? E aí era pão na chapa, ele vinha 10 pães, sabia o horário que saiu o pão, ele vinha lasqueando no carro aqui comendo pão. Quando você falou pra ele que não tinha pão, ele chegou em casa. Deprimido. Aí ele foi dormir, que tinha um sono louco, né, Gi? Quando a pessoa tá intoxicada, agora eu posso te dizer, era um sono que ele tinha 5 da tarde, eu falei, eu tô no meio do meu trabalho, tive vontade de cair no chão. E aí, e dormia, o ciclo do sono era totalmente outro. Aí, o que aconteceu? Ele foi dormir. E eu peguei tudo que tinha na geladeira, tudo, digo tudo. E dei pra vizinha. Tudo que não era Não tinha nada. Deixa eu contar que não tinha nada. Eu achava que... Olha que ilusão. Eu achava que a gente era uma família... Saudável. Mas é mentira. Eu tava enquadrada
light, né? Que você Light, escreveu peito de peru, pão integral, arroz integral e como carne, como frango, como peixe. Aí leite só de soja. Leite só de soja, suco de caixinha. Aí quando meu marido fez o... Como chama? Recordatório. Eu fiquei com uma vergonha. Recordatório, para quem não sabe, quando a Gisela vai lá e fica 3 horas com a pessoa, ela manda você escrever o que você comeu nos últimos 3 dias. Eu achei que eu estava bonita na fita, que ela ia falar, poxa, como essa moça que não cozinhava nada, tá cozinhando bem. Então, tinha tido, no dia anterior, no almoço, tinha tido macarrão, uma massa com creme de leite e bacalhau. Eu tinha achado que eu estava arrasando. O moço só tinha comido massa. Aí ela falou para ele, você não comeu, não se alimentou, não se nutriu. E aquilo bateu como um bom... Como não nutriu? Aí eu vi que eu estava nutrindo meus filhos. Eu que tinha me proposto a ser dona de casa, cuidar dos filhos, o primordial não estava fazendo. Mas era falta de informação, Biba, porque na verdade, quando eu digo assim, sabia, vocês me ouvem aqui, e se você olhar os programas anteriores, quantas vezes eu não digo, lembra que você troca 50 milhões de células todos os dias e você precisa de 44 diferentes nutrientes, que estão aonde? Na feira ou no supermercado? Que aí é aquilo que eu digo, Biba, a gente tem uma indústria de uma mídia que vende uma realidade que é aquilo que você falou, não é a verdade. Então, alguém precisa denunciar isso. E é o que eu falei, mais do que nutrição ser minha profissão, é minha missão. Então, eu me exponho, sim, graças a Deus, justamente por você ser sócio dessa obra, a gente não tem propaganda e podemos falar a verdade, que é o nosso compromisso. Porque é tão maluco, Gisela, se você pensar, o que ela está falando é o óbvio, é o início. É que a gente foi se perdendo, foi ficando que nem uns zumbis, anestesiados, a mulher tem que trabalhar 30 horas, tem que chegar... Imagine, banco 30 horas, que papo é esse? O dia tem 24. Você tem que dormir, escureceu, dorme. Isso. Então, eu fui reaprendendo, 6 horas da manhã tem que acordar, o sol levantou. Não adianta dormir. Eu não estou dizendo assim que eu esteja ótima, eu me esforço para tudo isso. Não, mas é uma luta diária, né? Uma luta carnal. Conversão é coisa de um instante que acontece, mas a santidade é um processo de uma vida. E aí eu te digo assim, quando eu olhei na minha geladeira, que eu tinha seu peito de peru, e eu olhei assim, como se ela tivesse me dado novos óculos. E eu falei, eu tenho até a foto, marquei no calendário, 25, e ele trouxe os livros para que eu pudesse ler. Mas eu já tinha os livros. E eu não sei onde é que eu estava, que eu não tinha entendido ainda. Né? Porque eu já estava nesse processo. Tudo tem um momento, né? Eu já estava nesse processo. E aí o meu marido assim, não se culpe tanto, porque aí tem aquela coisa, ai, não estou conseguindo fazer. Não, ó. É assim, a maturação. Agora, sabe uma coisa que eu aprendi? Que eu tô encantada, a sazonalidade. Ah, isso é lindo. Eu tô maravilhada. Onde é que eu andei nesses últimos 50 anos que eu acabei de fazer? Que eu não aprendi sobre sazonalidade. E aí a Biva vai contar no próximo programa as descobertas, porque assim, quando você entra no mundo da nutrição, dentro daquele contexto que é o que eu sempre peço para o paciente fazer, porque não é só você mudar um contexto da comida no seu prato, é mudar uma realidade em volta de você. Porque eu tenho pacientes do Brasil inteiro. Imagina que uma delas... ela, por não encontrar produtos orgânicos e uma situação dentro dessa realidade, ela começou a produzir. Que legal. E ela criou uma nova profissão. Mas olha, isso é conversa para o próximo programa, tá parecendo novela, mas hoje o programa Mais Saúde vai terminando por aqui. E na semana seguinte, na próxima semana, a Biba vai continuar conosco, nós vamos dar sequência, porque ela vai continuar, vai contar as descobertas dessa sazonalidade, descoberta de novas amizades e o mais importante, como é que ficou a saúde, o pé do Reinaldo, né? Que a gente chama de Renozinho. Renozinho tá ótimo. Não perca o próximo programa que eu vou contar. Gente, um beijo, até o próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde.